A paz do Senhor. Eu estou feliz por poder compartilhar a palavra de Deus nesse dia. E ela está registrada em 2 Crônicas, no capítulo 32. E esse capítulo de Crônicas, ele narra a história, a investida do rei da Síria, Senaqueribe, contra Ezequias, rei de Judá. E lendo essa mensagem, eu percebi que a primeira batalha, antes de nos atacar fisicamente, o inimigo, ele batalha contra a nossa mente. Por que ele faz isso? Porque ele invadindo o território da nossa mente, ele consegue enfraquecer as nossas convicções, ele consegue colocar em dúvida as nossas certezas, a nossa esperança, a nossa fé. Se vale a pena servir a Deus, será que Deus vai nos socorrer? Por que Deus me deixa passar por isso? Por que Deus permite isso? Será que Deus não está nos ouvindo? Quando o inimigo, ele consegue atacar a mente e enfraquecer as estruturas, ele consegue também enfraquecer todas as estruturas físicas, todas as armas de guerra se tornam pequenas quando as nossas certezas estão desestruturadas. E foi essa a estratégia de Senaqueribe. Olhe bem, ele diz assim, olha, em que confiais vós que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ele tenta fazer com que o povo acredite que ele, o Deus dele, é mais forte do que o seu Deus. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Ou seja, vocês não percebem que vocês estão em deficiência? Vocês têm menos deuses? Vocês estão servindo a um único Deus? Isso deixa vocês atrás de todos os outros povos que têm tantos deuses e mesmo assim eles não foram capazes de os livrar da minha mão e do meu Deus. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem deis crédito a ele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. E eles continuaram falando assim. E lá no versículo 18 vai dizer que tudo que eles falaram em alta voz para atemorizar e perturbar o povo, para perturbar a todos os moradores da cidade. Eles gritaram, fizeram barulho para destruírem as certezas, a fé do povo, para fazer com que o povo esquecesse ou
não tivesse convicção no Deus ao que servia, a qual serviam. Mas Ezequias, ele adotou uma estratégia antecipada. Quando ele percebeu que o rei da Síria vinha contra a cidade, ele, juntamente com o povo, com os príncipes, perceberam que fora da cidade existiam muitas fontes de água que iria suprir e dar resistência ao inimigo. Então, apressadamente, eles taparam todas as fontes fora da cidade. Tudo aquilo que poderia dar força ao inimigo. Tudo aquilo que poderia alimentar o inimigo. E nessa estratégia de Ezequias, nos traz um ensinamento e uma reflexão. O que nós estamos deixando aberto e que está alimentando o inimigo das nossas almas para se fortalecer contra nós, para ganhar tempo, para falar mais na nossa mente, para fortalecer mais as nossas incertezas, para nos deixar mais duvidosos. O que é? Quais são as fontes que estão abertas? O que nós estamos deixando, talvez através de pessoas que estão falando e que nós estamos permitindo que falem. É uma reflexão importante. Além de taparem as fontes fora do muro, nos diz a palavra que Ezequias se fortificou. Ele edificou todo o muro que estava quebrado até as torres. As torres servem para ter visão. E levantou outro muro para fora. Olha bem. Fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios, Efésios 6, no verso 17, que nós devemos, sobretudo, nos colocar o capacete da salvação e portar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus, somente ouvindo o que Deus tem a nos falar, o que Ele sabe sobre nós, o que Ele conhece sobre nós. Ao invés de darmos ouvidos ao inimigo, que os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam atentos à palavra de Deus. E com convicção nós possamos fazer como Ezequias fez, porque Ezequias falou a todo o povo com convicção: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Não temais, somente ouvindo a palavra certa. Quantas palavras nós temos dado crédito? A quantas palavras? Quantas coisas que nos deixam para baixo,
que nos fazem desacreditar de Deus e da força que Ele nos deu. Porque ao passo que Deus está conosco, aleluia, oh, aleluia, conosco está o Deus dos exércitos, conosco está aquele que peleja as nossas causas, e só assim nós seremos vencedores. E foi o que aconteceu, que vai dizer assim, que então, quando o povo ouviu tudo aquilo que o enviado de Senaqueribe disse, toda aquela afronta, não simplesmente ao povo, mas ao Deus de Israel, eles oraram e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos. E de todos os lados os guiou. Aleluia! De todos os lados nós seremos guiados se confiarmos somente na fonte transbordante, na única fonte capaz de iluminar a nossa mente e o nosso coração, para recebermos as estratégias certas para a nossa vida. Pare de dar ouvidos, pare de alimentar a voz do inimigo que tenta te enfraquecer, que tenta te levar para o fundo do poço e te fazer achar que não tem mais saída. Mas a vida do justo, diz a palavra, é como a luz da aurora. Começa a noite, mas aos poucos ela vem clareando, 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 até ser dia perfeito. Mas o ímpio, diz a palavra, vive em trevas e não sabe nem onde tropeça. Você quer ter a vida de um ímpio ou a vida daquele que serve a Deus? Se você serve a Deus, então ouça a palavra de Deus, que ela encontre o caminho no seu coração, que ela encontre o caminho e ela possa alimentar a sua alma, ela possa direcionar o teu espírito, porque ela vem diretamente do trono da graça. Tenha paz em abundância, em nome de Jesus. Amém.